Bom dia, aluninhos e aluninhas, tudo bem com vocês? Então, antes da gente começar, algumas ponderações aqui. Lembrando que vocês vão colocar atividade no caderno, vocês vão colocar a pergunta e vocês vão colocar a resposta. Escrevam a pergunta à caneta, certo? Nada de lápis. Se quiser responder a lápis, eu não gosto muito, mas respondo. Mas aí escrevam forte, porque muitas vezes vocês escrevem de lápis e eu não consigo entender. Mas a pergunta, a caneta. Sempre. Então a gente está discutindo aqui os processos de industrialização e as evoluções tecnológicas. De como esse processo trouxe algumas mudanças na política, mudanças culturais e ambientais do território. A gente pode falar território brasileiro, mas até território global. A gente vai analisar o papel das redes de transporte na circulação de pessoas e mercadorias. Hoje, a atividade 1, que é essa aqui, e a atividade 2, vocês fizeram semana passada. Hoje nós faremos a atividade 3. Então a gente tem que uso e movimentação de cargas e pessoas, história dos meios de transporte. Então ele tem um texto que eu vou mandar para vocês. Vou printar aí e mandar, vocês vão conseguir visualizar o texto. Então vocês vão poder ler o texto. Eu não vou ler o texto para vocês, porque ele acaba sendo um pouco extenso. Aí o vídeo fica muito grande, vocês acabam gastando muita internet para ler o texto, certo? Então vamos parar e pensar o seguinte, ó, como eram os primeiros meios de transporte? Como será que eram esses primeiros meios de transporte? A ideia de domesticar os animais, ela parte dessa necessidade de você utilizar um meio de transporte. Por que você utilizar um meio de transporte? Para você carregar uma quantidade maior de mercadorias de um ponto para o outro. Mas esses primeiros meios de transporte, eles eram extremamente lentos, porque dependia da tração de animais. Por que os meios de transporte são importantes? Vamos parar para pensar, para vocês conseguirem responder isso. Como seria a nossa sociedade hoje sem os meios de transporte? Já pensou? A gente tem um planeta hoje com mais de 8 bilhões de habitantes. Né? E nem todo mundo, nem todos os países do mundo conseguem, são autossustentáveis na produção de alimentos. Então, como você transportar alimentos para 8 bilhões de pessoas no mundo se você não tivesse um meio de transporte eficiente que conseguisse fazer esse deslocamento? Muitas pessoas simplesmente morreriam de fome. Provavelmente a população do mundo seria bem menor do que é hoje. Como os meios de transporte ajudaram a moldar o mundo atual? Vamos parar para pensar novamente no passado, né? Como o Brasil foi descoberto? Os portugueses chegaram no Brasil, os europeus, lá em 1500. Qual era o meio de transporte que eles utilizavam para ir do litoral até o interior do país? Ou era tração animal ou era a pé. Então, se você pega os primeiros bandeirantes que chegaram ao interior do país, eles faziam esse trajeto a pé, saindo do litoral, iam para onde hoje está o estado de Goiás, estado de Mato Grosso, tudo caminhando, porque não existia um sistema de transporte. Só depois que eles começaram a usar a mula como meio de transporte, mas antes era a pé. Essa estrutura explica como o Brasil hoje tem a maior parte da sua população morando próximas ao litoral, porque demorou para o interior do país ser ocupado, porque não existia nenhum meio de transporte eficiente que conseguisse ligar o litoral ao interior do país. Só depois que as rodovias começaram a ser construídas, e isso demorou um certo tempo e custou um certo atraso do território brasileiro.
Se a gente parar para pensar, comparar Brasil e Estados Unidos, por exemplo, os dois países têm praticamente a mesma idade, mas os Estados Unidos conseguiram evoluir economicamente e o Brasil foi conseguir se industrializar com vários anos de atraso. Um dos fatores que contribuiu para os Estados Unidos se industrializarem de maneira muito rápida, se comparada com a nossa, foi a rede ferroviária que eles possuíam. Então, essa rede ferroviária que os norte-americanos construíram primeiro, ligando um lado do país ao outro, isso propiciou o crescimento econômico do país como um todo, enquanto o Brasil não teve esse investimento em transporte e o país acabou ficando atrasado. Tem a região sudeste um pouco mais desenvolvida, mas o restante do país acabou não se desenvolvendo como deveria. Até hoje, no país, várias regiões são de difícil acesso. Não existe um sistema viário eficiente. Agora aqui eu quero que vocês pensem, vamos voltar mais atrás ainda. Qual que é a importância da roda? Já pensou se não existisse? Como eram as sociedades antes da invenção da roda? As sociedades elas ficavam muito limitadas. Então uma pessoa nascia, crescia e morria e conhecia uma região muito pequena do lugar que ela habitava, porque ela não conseguia se locomover. E como a Revolução Industrial alterou os meios de transporte? A Revolução Industrial foi o que trouxe para o mundo o motor a vapor, e fez com que se tornasse possível deixar de utilizar os meios de transporte com tração animal e começasse a utilizar um motor movido a vapor. E esse motor, a início não era muito rápido, mas ele conseguia transportar volumes muito grandes de mercadoria. Então isso acabou contribuindo para a expansão do capitalismo e o surgimento de algumas supernações aí no cenário mundial, como Inglaterra, mais tarde os Estados Unidos e por aí vai. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, que eu vou estar de plantão esperando vocês. Aqueles alunos que perderam alguma atividade por algum motivo ao longo do bimestre, me procure, ou nos bimestres anteriores, porque a gente tem uma atividade de recuperação lá no final, que é essa atividadezinha aqui, em que vai pedir para vocês produzirem um texto, mas essa não é para todos os alunos, embora a maioria deveria fazer, pois poucos alunos entregaram todas as atividades até o momento. Então é isso aí, qualquer dúvida vocês podem estar perguntando que eu vou estar aqui para ajudá-los.